Esta série que iniciamos no domingo passado, nesta série nós, como foi explicado pelo Caleb, nós estamos, como liderança da igreja, buscando despertar, tocar a trombeta e conclamar para os perigos, os desafios que nós estamos vivendo. E teremos eleições daqui a 4, 5 meses, e tudo indica que isso que já estamos vivendo vai passar por uma fase de intensificação, uma série de forças se movendo para partir o corpo. Hoje, quero falar com vocês sobre a unidade sob ataque do mal. E nós refletiremos em Romanos capítulo 12, vamos trabalhar vários versículos no trecho que vai do 9 ao 21. Mas eu quero ler com vocês um trecho apenas para começarmos. E à medida que o estudo for adiante, nós vamos ler os demais versículos desse trecho tão importante para nos sintonizarmos com a mente de Deus sobre como não permitirmos que tenhamos um corpo partido. O texto que eu quero ler com vocês está nos versículos 9 e 10. E vamos fazer uma leitura em uníssono, que está projetado aqui. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para acompanhar, fazer as anotações, mas vamos ler na versão que está aqui. Vamos todos juntos, em uníssono. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amai uns aos outros com amor fraternal. Oremos. Pai, como parte deste culto que a Tua igreja presta ao Senhor esta manhã, agora é hora de nós ouvirmos o Senhor. Para isso nós pedimos essa capacitação sobrenatural do Teu Espírito, naqueles que vão ouvir, comigo que vou falar, para que de fato ouçamos a Tua voz, e ao mesmo tempo sejamos tocados no nosso coração para ajustarmos aquilo que é necessário para vivermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Para isso, Senhor, nós precisamos da renovação do nosso entendimento. Então, pedimos, produz isso aqui mais uma vez esta manhã, e que haja mais amor a começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Há cerca de 1 ano e meio, eu tive um acidente que quase destruiu na hora o meu olho esquerdo. Depois de 1 ano e meio, várias cirurgias, e agradeço inclusive porque vários de vocês sabem e têm orado por isso, muito obrigado. Mas ao longo desse tempo e o fato de que desde 1 ano e meio atrás eu não recuperei a minha visão, eu estou com uma visão muito prejudicada, me chamou muito a atenção uma necessidade que eu tive, especialmente nos primeiros meses, depois do acidente. Eu tive que me ajustar, eu tive que me adaptar àquela nova situação. Estava diferente. E eu me lembro bem que a ficha caiu mesmo, num dia em que eu estava dirigindo, ali na represa 1, e precisava fazer uma manobra muito simples. Eu precisava estacionar, virar o carro para a minha direita e estacionar. Só que tinha um outro carro já estacionado ali perto, então eu tinha que me desviar dele e estacionar. O que aconteceu? Na hora de virar, eu bati num carro que estava ali. A manobra mais simples do mundo.
mas eu estava limitado. Eu não tinha as mesmas capacidades de antes. E aquilo foi mais um elemento para abrir os meus olhos e perceber: ajuste-se, ajuste-se, porque a vida mudou, o contexto mudou. Queridas e queridos, o mundo mudou, nos últimos 15 anos especialmente. O mundo tem mudado intensamente quanto à questão da tolerância com o diferente, quanto a encontrar consenso, quanto a segurar os ímpetos de não cancelar, de não lacrar, de não ser hostil quando houver dissenso. O mundo mudou muito. E o meu temor é que muitos de nós, talvez, não tenhamos nos tocado quanto a isso e não estejamos fazendo os ajustes necessários para viver neste novo contexto, nesse novo ambiente. Nós queremos então refletir com vocês, dando prosseguimento àquela abertura que o Caleb fez no domingo passado. Nós queremos refletir com vocês, em primeiro lugar, pedindo a vocês, abram os olhos, vamos abrir nossos olhos e ver. Alguns chamam isso de apagão social. Não é só aqui na nossa igreja, não é só na nossa família, no nosso condomínio, pelo menos o mundo ocidental. O mundo ocidental, o Ocidente, está compartilhando da mesma realidade. Há cada vez mais intolerância na universidade, na mídia, no meio político, no meio empresarial. Há cada vez mais o que eu vou chamar a partir de agora de hostilidade facciosa. Tudo bem com esse nome? Hostilidade facciosa. Uma hostilidade, uma agressividade que se traduz em cada vez mais fomentar facção, cada vez mais fomentar partidos. A questão é, o mundo está assim. E a igreja? E nós temos visto com muito pesar isso atacando e conseguindo muitas vitórias no meio do corpo de Cristo. E nós sabemos que a unidade não é um detalhe, não é algo secundário no projeto de redenção. Unidade é essencial, é o coração, é o núcleo do projeto de redenção. Então, obviamente, nós não podemos ficar parados e não podemos achar que a vida continua mesmo com um olho só. Não, mudou. É realidade que esta questão de hostilidade facciosa, partidarismo, não é de agora. Só para você ter uma ideia, 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu as suas cartas às igrejas, ali do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas. Você sabe quantas delas fazem menção a partidarismo, a facção, a esse espírito de divisão? 9. 9 em 13. E a história está repleta disso. Porém, o nosso tempo, volto a dizer, os últimos 20, 15 anos, tem trazido algumas particularidades que fazem com que tem feito com que essa hostilidade facciosa se intensifique, assuma uma dimensão extremamente perigosa e tóxica. E eu quero hoje, então, tratar com você de 3 pontos. Em primeiro lugar, de onde vem tanta polarização? Segundo lugar, quais os efeitos dessa polarização, desse mal no corpo de Cristo? Terceiro lugar, como tratar
esses ataques do mal. Esses são os nossos 3 tópicos. E vamos começar então com de onde vem tanta polarização. Eu já peço desculpas a você pela quantidade de informação que eu vou passar nos próximos 10, 15 minutos, mas a intenção aqui é realmente tentar mostrar o que é mais relevante que tem gerado essa situação e deixar a seguinte impressão com você, comigo. Nós estamos lidando não com um bicho de uma cabeça ou até de 2. Nós estamos lidando com um bicho de pelo menos 5 cabeças. É duro. É atroz. Vamos ver essas 5 cabeças? De onde vem tanta polarização? Primeira, a Bíblia nos diz que em nós, em cada um de nós, não se exclua disso, em cada um de nós existe uma natureza, nossa carne, que é esse elemento pecaminoso que está presente na natureza humana. E a primeira fonte, então, de polarização é a nossa carne. Deixa eu provar isso. No Novo Testamento, os autores usam nada menos que 7 palavras em grego diferentes para se referir às obras da carne ligadas à hostilidade facciosa. 7 palavras. Tem para todos os gostos. O apóstolo Tiago, quando escreve a sua carta, ele está se dirigindo a uma comunidade passando por esse problema. É uma comunidade dividida. É uma comunidade sofrendo em dor, porque o corpo está se partindo. Num determinado ponto da carta, capítulo 4, versículo 1, Tiago faz a mesma pergunta que eu estou propondo para nós agora. De onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? E nesse mesmo versículo, Tiago responde, direto ao ponto. De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Prestem atenção. Tiago faz aqui 2 afirmações contundentes. A fonte das guerras e contendas são os prazeres. Hedonê. Então, há um lado prazeroso para entrarmos, que nos motiva a entrarmos nesse mundo de guerras, de contendas, de conflitos, de hostilidade. Um pouco antes desse capítulo 4, no capítulo 3, ao comentar o mesmo assunto, Tiago diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aqui nós temos 2 das palavras no grego para se referir à hostilidade como vindo da carne. Invejas, sentimentos facciosos. E Tiago diz, isso produz todo tipo de confusão, toda espécie de males. Uma primeira constatação, então, que devemos levar para casa é esta, queridas e queridos. Nosso mundo interior é um campo de batalha. Há milícias. Há milícias atuando aqui o tempo todo. Essa é a nossa natureza carnal. Nosso mundo interior é um campo de batalha. Agora, é importante nós observarmos que Tiago fala no 4:1 de guerras e contendas, e ele estava claramente se referindo não apenas a guerras e contendas físicas, nação contra nação, polícia contra bandido. Não, ele está claramente falando de guerras e contendas entre pessoas. E se Tiago estivesse escrevendo hoje, ele certamente se referia a violência pessoal, cancelamentos, propagação de fake news, lacrações,
como essas guerras e contendas. E daí, um exercício interessante é nós entendermos e pedirmos ao Senhor que nos ilumine. Senhor, quais os prazeres que estão militando dentro de mim, que estão gerando essa hostilidade facciosa? Porque prazeres é muito mais do que prazer físico. É também. Mas ter prazer em afirmar que você tem razão, os outros estão errados. Ter prazer em recusar os diferentes. E ter prazer nisso, de que eu formo um outro grupo e eles são diferentes. Ter prazer em exigir os meus direitos. Tudo isso é prazer, percebe? E tudo isso, se nós levamos a sério a palavra de Deus, deveria ser objeto da nossa constante oração, nosso constante arrependimento, nosso sentimento de humilhação diante de Deus. Porque tantas vezes abrigamos isso no nosso mundo interior. Há um pacote de hostilidade pronto a entrar em ação, como parte do mal que habita em mim. Segunda cabeça desse bicho, poderes espirituais do mal. Se já estava complicado, imagina agora. Além, eu estou rindo de nervoso, deve ser, né? Por que eu estou rindo? Olha que drama. Além desse campo de batalha dentro de nós, há um campo de batalha fora de nós, nas regiões espirituais. Os poderes malignos batem palma, estão querendo aprontar o tempo todo com as suas estratégias para dividir, para gerar essa hostilidade facciosa. Tiago, no capítulo 3, versículo 15, ele está falando sobre o que provoca essa hostilidade facciosa, e ele diz: não se enganem, isto é um exercício de sabedoria? Esta é uma maneira de viver? Mas não é do alto, não se enganem, não é do alto. Ela é terrena, animal e diabólica. C.S. Lewis escreveu, por volta de 1940, um livro chamado Cartas de um Diabo a um Jovem Aprendiz. Você deveria ler esse livro, hein? Nesse livro, esse livro foi escrito no contexto da Inglaterra, Segunda Guerra Mundial, e tinha uma divisão no país e na igreja sobre esse tema de patriotismo ou pacifismo. Devemos guerrear pela pátria ou não? Devemos ser pacifistas, percebe? Até aí, ter opiniões diferentes sem problema, mas muitos estavam transformando essas opiniões diferentes em causas para hostilidade, para cancelar, para dividir. E o Lewis então vê que ele coloca uma das cartas, a 7ª carta do livro, a ideia é a seguinte: um diabo sênior instrui um diabo júnior sobre como tentar os humanos. E num dos trechos do livro, o diabo sênior diz o seguinte para o júnior: o que quer que seu paciente defenda, patriotismo ou pacifismo, leve-o a considerar isto como parte de sua religião. Da mosca. Isso é diabólico. Então, deixe-o sob a influência do espírito partidário considerar o patriotismo ou o pacifismo como a parte mais importante. Não nos enganemos. Isso tem cheiro de enxofre. Percebe isso? Vai levar isso para a sua vida, para a sua casa? Quem vai levar, por favor, pode dizer amém? Ixi, poucos, né? Vou dar uma segunda chance. Percebe isso? Vai levar isso para a sua vida? Amém. Ok. Temos uma
terceira causa, a terceira cabeça do bicho, nosso corpo. Nosso corpo. Olha só, a batalha não é fácil, não. Nossa carne, os poderes do mal e o nosso corpo, independente do pecado, nosso corpo. Tem um livro, também sugiro que você leia, chama-se A Mente Moralista. Esse livro mostra como a ciência da psicologia social e a biologia tem estudado e tem mostrado o seguinte: nós carregamos na nossa genética uma estrutura biológica que nos faz mais propensos para sermos conservadores ou progressistas, por exemplo. Essa é uma das divisões políticas. Conservador ou progressista? O livro mostra que 30% a 50% das causas que vão levar alguém a ser propenso a ser conservador ou progressista está na sua estrutura física, está no seu corpo. Percebe? Então, há dentro de nós, e aí o livro elabora o que decorre daí. Muita coisa decorre daí. A facilidade com que quem tem uma propensão para ser conservador se indigna com determinadas causas. E quem tem propensão para ser progressista se indigna com outras causas. De novo, o livro não fala, e eu não acredito que isso seja determinístico. Não é só isso. Mas isso também influencia muito e nós deveríamos levar em conta quando estamos mapeando a fonte de tanta polarização. Quarta cabeça, a filosofia de vida naquelas pessoas, naquelas entidades que estão formatando, moldando a cultura de hoje, é uma filosofia de vida baseada no seguinte: eu no centro posso ser o que eu quero. Isso é uma mudança. Nem sempre foi assim. O ar que nós respiramos quando consumimos filmes, séries, portais de internet, grupos de WhatsApp, meio empresarial, esse ar que respiramos está fortemente influenciado por essa filosofia. Um egocentrismo escancarado e sem vergonha. Uma convicção, sim, de que eu não tenho que obedecer a condições. Eu posso tornar-me, eu posso ser o que eu quero. Eu trouxe aqui só um exemplo, um ícone dessa filosofia. Em 2018, o empresário Pablo Vittar deu uma entrevista e ali, nessa entrevista, nós podemos encontrar muito bem enunciada essa filosofia. Ele disse o seguinte, gente: tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelhar na Pablo. Então, a mensagem que queremos passar para eles é: podemos ser o que quisermos. Quinta cabeça, para completar esse cenário do mundo como o diabo gosta. Redes sociais e os algoritmos que estão definindo o que as redes sociais vão oferecer, vão apresentar para nós. Deixe-me colocar uma coisa muito clara. As redes sociais que invadiram a nossa vida nos últimos 20 anos, como toda tecnologia, tem um lado luminoso. Esse mundo das comunicações, eu sou uma pessoa de tecnologia, então, internet, comunicações móveis, redes sociais, é claro que isso tem trazido muitas bênçãos para a nossa vida, para a nossa civilização, mas não deixe de ver o lado tenebroso disso, porque existe e é intenso. Um deles, eu vou destacar aqui, as redes sociais, elas começaram para agregar pessoas por grupos para que as pessoas se socializassem, convivessem entre elas. Isso aconteceu. Com o tempo, os donos das redes sociais viram o seguinte: ei, os grupos estão formados,
Essas pessoas têm uma identidade parecida, têm preferências parecidas. Que beleza! O que essas pessoas agrupadas formam? Um mercado para uma máquina de vendas. As redes sociais viraram isso, uma máquina de vendas. E uma máquina de vendas baseada na identificação da tribo a qual você pertence. E para continuar a vender, o que essa máquina vai proporcionar? Áudios, textos, vídeos, mensagens, para fazerem com que você cada vez mais viva imerso naquela bolha, naquela tribo, e com isso você é cada vez mais um consumidor em potencial, cada vez mais essa máquina de vendas estará azeitada. As redes sociais e esses algoritmos cada vez mais potentes, e vejam que a inteligência artificial está só dando os primeiros passos. Imaginem um mundo daqui a 2, 3, 5 anos, com essa característica dos algoritmos de saberem o que prende a sua atenção. E fazerem o quê? Com que você ache que a vida é entretenimento. Prestou atenção? Fazerem com que você ache que o que é preciso é se entreter, é o tempo passar de uma forma interessante. Cada vez mais isso vai acontecer. E quando política, quando ideologia torna-se entretenimento, como o diabo gosta. Qual o efeito disso no corpo de Cristo? Deixa eu voltar aqui. Efeitos no corpo de Cristo. Como cantamos na música de abertura, pode ser que nós estejamos desaprendendo algumas coisas. E eu quero então refletir nesses próximos minutos sobre o que nós podemos estar desaprendendo. E para isso, eu vou trazer a figura do manguezal para você. Manguezal. O manguezal é um dos ecossistemas mais importantes para a natureza, para o equilíbrio climático. Agora, observe o seguinte, uma grande característica do manguezal é ter essas extensas raízes entrelaçadas. Isso, por si só, tem enorme utilidade. Uma utilidade: proteger a água, ali dentro do manguezal, de poluentes e substâncias tóxicas, por causa daquelas raízes. Outra utilidade, sabia disso? Que, graças àquelas raízes, o manguezal cria como que gera um criadouro de peixes jovens. Se não existissem aquelas raízes, predadores teriam muita facilidade de comer os peixes jovens e os peixes não iriam se desenvolver. Problema sério, né? Entenderam? Então, há muitas utilidades nos manguezais e nós não podemos deixar que os manguezais desapareçam. Pois bem, na nossa vida como igreja e na nossa vida como sociedade, temos que ter atenção. No corpo de Cristo, se perdermos os manguezais, teremos uma inundação de substâncias tóxicas, de lixo, de predadores. E aqui eu quero convidar você a encontrar comigo 2 desses manguezais que não podem desaparecer. E nós vamos fazer isso vasculhando a carta aos Romanos. Nós estamos aqui nessa série, a partir de agora, vamos estudar a carta aos Romanos. Em agosto, se Deus quiser, nós vamos oferecer no Crescer um curso, Romanos, Evangelho para um Mundo Fragmentado. As devocionais estão sendo preparadas e você deve consumir para fazer uma imersão nessa carta. E por que Romanos é tão aplicável? Sabe por quê? Porque Paulo, no ano 58 depois de Cristo, quando a carta provavelmente foi escrita, Paulo sabia que havia uma igreja dividida ali. A igreja de Roma estava dividida. E os 2 polos, judeus e gentios,
E esses dois polos estavam praticando um em relação ao outro atitudes como julgar, desprezar, censurar, se afastar. Havia uma razão para aquela polarização. Mas o fato é que Paulo vê isso e propõe, escreve uma carta na qual, nos primeiros 11 capítulos, ele se dedica a apresentar, sabe o quê? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, inclusive para a preservação dos manguezais na igreja. Ele é o poder de Deus. Por isso Paulo vai desde o capítulo 1 até o 11, explicando o Evangelho. Quando chega no capítulo 12, que é o nosso ponto aqui de leitura hoje, Paulo vai então mostrar a aplicação daquele Evangelho. Já que é assim, como viver na prática esse Evangelho? E Paulo, ao mostrar isso, ele nos chama a atenção para dois manguezais. Primeiro, encontramos aqui nos versículos 4 a 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Eu quero chamar a atenção para as palavras ligadas à unidade e diferenças. Percebe aqui? Unidade e diferenças. Por isso, quero propor que o primeiro grande manguezal que precisamos preservar como corpo é a unidade em meio às diferenças pessoais. Segundo manguezal, Paulo diz no versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E eu quero propor que amor fraternal é o segundo manguezal que precisa ser preservado para que o corpo não fique doente com substâncias tóxicas, com poluentes, com predadores. Nós não podemos perder de vista, domingo passado isso foi apresentado, a Trindade, esse Deus a quem nós adoramos, Ele é, antes de mais nada, o grande exemplo de unidade em meio às diferenças. E Ele é o grande exemplo de amor. É ali, é olhando para a Trindade e vendo e nos aprofundando e reconhecendo o que acontece no bendito seio da Trindade, que nós vamos ver que ali tem muito bem estabelecidas essas duas características: unidade em meio às diferenças pessoais e amor sendo praticado. Pois bem, esta é a problemática. São as forças que se movem, as 5 cabeças do bicho, os efeitos, os ataques que estamos sofrendo. Agora eu quero falar um pouco com vocês, entrando na parte da solucionática. Ok, como tratar esses ataques do mal, como preservar esses manguezais? E para isso, eu quero começar chamando a atenção para o versículo de abertura dessa parte prática da carta aos Romanos. Vamos ler. Vocês já estão há muito tempo sentados aí sem... Vamos ler juntos? Coloque aí, coloque a sua voz para fora, envolva-se, vamos lá. Romanos 12:1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ah, Paulo, obrigado por essa instrução. O ponto de partida de tudo que vai aparecer como
atitudes para proteger os manguezais, é essa atitude básica. Como está a sua relação vertical? A vida, a nossa vida, tendo em vista tudo que o Evangelho é, tudo que o Evangelho proporciona, a nossa vida deve ser nada menos do que um culto contínuo. Todo o meu olhar, meu pisar, meu tocar, minha vida financeira, o cuidado do meu corpo, minhas relações, tudo é material para o altar. A linguagem aqui é de templo, culto, culto, culto. Fazer todas as coisas, tudo com a intenção de agradar a Deus. Prestou atenção? Esse é o ponto de partida. Se não tiver isso, não vai adiante. Tudo com intenção de agradar a Deus. A partir daí, continuando na carta aos Romanos, nós vamos descobrindo como Paulo mostra que essa unidade, que é o primeiro manguezal, ela é preservada em meio às diferenças pessoais. E eu vejo aqui, nesta parte de Romanos, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, como um elemento fundamental desse ensino que Paulo está trazendo aqui sobre como preservar o manguezal da unidade, em meio às diferenças. Paulo está nos ensinando que nós devemos ter uma bússola moral. O que eu quero dizer com isso? A vida cristã tem que ser um constante exercício de identificar mal e bem. Que você não leve uma mensagem errada do que a gente está comunicando aqui ao longo dessa série. Mal e bem precisam ser discernidos, devem ser. E uma vez discernidos, para o mal, repulsa, ódio, para o bem, amor, apego. Isso é fundamental para toda essa estrutura de Romanos 12, 13 que Paulo apresenta. Mas, por tudo que foi mostrado sobre aquelas 5 cabeças, nós temos um inimigo à nossa espreita, querendo fazer uso da nossa indignação moral. A bússola moral precisamos ter. Mas, normalmente, depois que essa bússola funciona, nós transformamos isso em indignação moral. A grande pergunta é, o que nós fazemos com essa indignação? Acompanhar? E daí? Absurdo! Isso é mal! Isso é bom! Isso é do capeta! Isso é de Deus! Isso é do reino da luz! Isso é do reino das trevas! Irmãos, que bom! Que bom que você tenha isso. Agora a pergunta é, o que estamos fazendo com essa indignação? Sabe por quê? Porque, sobretudo pelo que aconteceu nos últimos 20 anos, a excitar a indignação moral tornou-se um grande negócio para muitos. Me acompanha? Entende o que eu estou falando? Tornou-se uma forma de ganhar dinheiro. Manter. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Agora isso. Dependendo da tese que se quer demonstrar, né? E aqui nós vemos quanto isso é diabólico, carnal e terreno. Porque isto muitas vezes, acaba cegando. De tal maneira que nós acabamos com a nossa indignação moral passando pano para determinadas ideologias e representantes dessa ideologia e sendo extremamente severos e críticos e canceladores da outra. Por favor, nós não vamos falar aqui, não vamos defender ideologia A, B, esquerda, direita, vocês não vão ver isso aqui. O que nós estamos querendo chamar a atenção é, será que essa indignação moral, ela não está sendo
exercida de maneira seletiva, um discernimento seletivo. E será que isso cumpre Romanos 12:1? Será que isso pode ser levado para o altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para mim, que eu sugiro que nós nos façamos. Por quê? Porque você não tenha dúvida, o mais fácil é manter-se indignado hoje. Tem uma indústria, tem uma estrutura para fazer isso acontecer, colocar você numa bolha de indignação e com isso levar você a acreditar que está cumprindo Romanos 12:1. Ok. Minha proposição é a seguinte, a nossa proposição eu devia ter começado falando isso. Isso que nós estamos compartilhando com vocês é fruto de estudos, de oração, de reflexão do presbitério da igreja. Os 7 cavaleiros não é do Apocalipse. Cada um no seu cavalo se reuniram e nós estudamos muito. Então, o que o presbitério dessa igreja propõe é o seguinte: discernimento moral, ótimo, mas tenha discernimento espiritual aplicado ao discernimento moral. 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo diz com clareza: o homem natural, ele é confuso, ele fica para lá e para cá, ele é manipulável, diz Paulo. Mas o homem espiritual, a pessoa espiritual, discerne bem tudo. Então, mais discernimento espiritual, menos hormônio, menos dopamina. É isso que nós estamos propondo, é isso que nós queremos fazer, a começar em nós, no presbitério, na liderança. Sabem 2 formas do discernimento espiritual acontecer? Primeira, reconhecer que há males, você localizou mal e bem? Há males que atacam a essência da fé cristã. Se você identifica esses males, é batalhar, é guerrear, é lutar. Mas há males, são coisas más, mas não estão na essência da fé cristã, são secundárias. Essa é a primeira grande marca do discernimento espiritual. E a segunda grande marca é: nenhum discernimento espiritual pode cancelar o amor fraternal. Discernimento moral que cancela o amor fraternal não é espiritual. Daí eu compartilho com vocês uma frase do Douglas Moo, que nos ensina a como contribuir para a unidade em meio às diferenças pessoais. É um comentarista de Romanos que diz o seguinte: podemos ter certeza de que algumas batalhas são válidas, mas mesmo assim, elas precisam ser travadas sem o sacrifício de virtudes e princípios cristãos. Percebe? É muito fácil a indignação moral levar-nos a olhar apenas algumas árvores e perdermos a floresta e transformarmos aquilo numa causa que vai negar outras virtudes e princípios cristãos. Está errado. Por isso, eu, desde muito tempo, procuro na minha vida e procuro defender isso nos ambientes cristãos que eu frequento, que a gente deve praticar o que um antigo provérbio inglês diz: naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é secundário, liberdade. Em todas as coisas, fraternidade. Entenderam? Só que para isso precisa ter discernimento e separar o que é essencial e do secundário. E eu quero agora fazer mais uma proposta bem prática para você. Sabe o quê? Se você, preste atenção no que eu estou falando. Se você, participante dessa comunidade, entende, exerce seu discernimento espiritual e entende que nós, na liderança, não estamos tratando o essencial, aquilo que ataca a fé cristã no essencial, da devida maneira, nós não estamos fazendo essas batalhas, esses combates. Sabe o que eu quero pedir para você?
procure-nos. Podemos estar errados. Precisamos de discernimento espiritual comunitário. O que nós discernimos até agora como essencial, em torno do qual deve ter essa unidade, nós escrevemos num documento chamado Declaração de Fé da Ibaviva. Leia, a partir dessa semana está no nosso aplicativo. O presbitério orou, pensou, gerou esse documento, está lá. O que é o essencial, Luiz Escado? Está lá. Está faltando alguma coisa. Tem algo que a gente deveria colocar como um ponto para as batalhas. Procure-nos, mas procure-nos ao invés de fazer suas próprias guerras. Entenderam? Vamos fazer isso comunitariamente. Para isso, caso você não conheça, eu trouxe aqui a foto dos 7 cavaleiros do... Então aqui, estamos aqui, Levi, Ralph, Rogério, André. Trocou aqui, André, ficou melhor mesmo, parabéns. O Marquinhos, o Ralph eu já falei, o Fabian e eu, estamos aqui, somos 7. Procura-nos. Nós, com toda a humildade, vamos ouvir e vamos tratar, porque nós acreditamos que é assim que o manguezal pode ser preservado. Ok? Agora, sobre o segundo manguezal, que é o amor fraternal, eu quero olhar com você o texto. Paulo escreveu dizendo que esse amor fraternal, ele deve ser praticado. Romanos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Na prática, como é isso? Como preservar esse manguezal? Eu trouxe aqui uma figura agora do nosso corpo, que é o nosso ciclo cardíaco. Nós aprendemos com o nosso corpo. Você já reparou como o nosso coração funciona? Como o seu coração está funcionando agora já, né? Quem nunca mediu pressão arterial? O que acontece no coração? Há um primeiro movimento chamado diástole. Nessa hora, os músculos cardíacos relaxam e o sangue entra. Essa é a pressão baixa. Só que o ciclo precisa da etapa seguinte. Qual é? Sístole. Depois que o sangue entrou, agora os músculos precisam se contrair para levar o sangue para trazer vitalidade ao corpo. Não é assim? Pressão alta, certo? Diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Minha proposição para você pensar é a seguinte: praticar o amor fraternal é continuamente. O coração não bate o tempo todo? Pum, 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 pum. Assim também, deveria haver um batimento cardíaco do nosso amor fraternal o tempo todo. Diástole, sístole, diástole, sístole, sístole. Essa ilustração, eu acho que ela é muito boa, sabe por quê? Porque ela nos leva para olhar o batimento cardíaco da Trindade. E você já reparou que esse é um dos grandes segredos apresentados no Novo Testamento? Deus, Pai, Filho e Espírito, continuamente estão em diástole e sístole. E preste atenção, é por isso que o universo se mantém. Me acompanhou? O universo se mantém porque a Trindade já fez, está fazendo, continuará a fazer suas diástoles e sístoles. Leia, por exemplo, Filipenses 2, e você vai ver Paulo naquele hino maravilhoso, vai mostrando como o Filho não se aferrou ao que tinha, esvaziou-se, humilhou-se, morreu. O que é isso? Você pode me ajudar? O que é isso? Diástole. Mas
O Novo Testamento mostra que na sequência o que aconteceu? O túmulo ficou vazio, ele ressuscitou, ele ascendeu, ele foi glorificado, foi enviado o Espírito Santo, a igreja foi criada e toda a obra dele acontece até a sua segunda vinda, porque as sístoles estão ocorrendo a partir dessa bendita e sublime diástole. Mas o que aprendemos aqui em Romanos é que Deus faz isso, mas é para nós fazermos também. E Paulo vai mostrar isso em vários dos aspectos práticos da vida, aspectos que em geral trazem divisão. Por exemplo, autoimagem, como eu me vejo. Romanos 3:16, Paulo diz: faça uma diástole na sua autoimagem. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, em relação à sua autoimagem, despojamento, renúncia, diástole. Para quê? Para o momento seguinte, pense com moderação, em vez de orgulho, seja solidário com os humildes. Sístole. Outra área, disputa por honra. Esse aqui, você concorda? Disputa por honra, aplausos, elogios, ser honrado, como isso é foco de divisão, de hostilidade facciosa. Vem um apóstolo e diz: renuncie, despoje-se. Estou falando alto, né? É empolgação. Esvazie-se com relação à honra. Faça o que o Messias fez. Mas não para aí. O que você vai fazer? Recebeu o sangue, agora você vai preferir, dar preferência a honrar o seu semelhante, os outros. Quer ver uma terceira área? Diante da necessidade do próximo. Como é fácil nós priorizarmos o que nós necessitamos. Mas Paulo está aí dizendo, diante das necessidades dos outros, primeiro, faça uma diástole. Esteja sempre pronto a renunciar, a abrir mão. Para quê? Para sístole, que é ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Quer ver uma outra? Porque até agora Paulo falou sobre pessoas que são da comunidade. Mas muitas vezes os ataques vêm das pessoas que estão de fora da comunidade. Diante dos maus tratos e perseguições, faça uma diástole. Aquela tendência de pagar mal por mal, aquela tendência de amaldiçoar. Renuncie, esvazie-se, despoje-se disso. Essa é a diástole. Para quê? Para na sequência ser ativo. Abençoar. Abençoar. Fazer o bem diante dos outros. Você está notando? Uma comunidade que vive esse estilo, que vive praticando isso, meus queridos, reproduzindo aqui no nosso dia a dia, nesse mundo tão confuso, tão problemático, o amor da Trindade, isto muda o mundo, isto mexe com as engrenagens do mundo. Eu quero concluir trazendo alguns desafios, tendo em vista o que foi mostrado. Deus tem a unidade no corpo como prioridade, como valor essencial. Não é secundário. Vivemos dias em que 5 cabeças, como nunca antes na história da humanidade, se juntaram e querem promover hostilidade facciosa. Isto, se nós permitirmos que ataque ataque à igreja é como um ataque aos manguezais. Precisamos defender os manguezais, porque senão o que vai entrar é lama, predadores e substâncias tóxicas. 2 manguezais para preservar. Unidade em meio às diferenças.
um amor fraternal que pratica continuamente a diástole e a sístole. Paulo, então, e aqui eu quero caminhar para a conclusão com esse desafio, Paulo, no capítulo 13, versículos 11 e 12, diz, o mesmo contexto, depois de apresentar como praticar o amor fraternal, como buscar a unidade, odiando o mal e apegando-se ao bem, ele diz, digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O dia vem chegando. Saia daqui com essa consciência. Hoje, esta semana, o dia vem chegando. E essa consciência de que o dia vem chegando e as trevas vão acabar, deveria mobilizar-nos para quê? A consciência de o que vai permanecer quando o dia chegar completamente e as trevas acabarem. A palavra de Deus responde isso. Sabe o que vai permanecer? Amor. Tudo o que for vivido em amor herdará a eternidade. Tudo o que não for permeado, não for vivido em amor, não passará a eternidade. Não é uma grande motivação? Para, diante de todo esse desafio, eu buscar no Senhor, voltar-me para Ele, Senhor, o que é viver esse amor? Diante daquelas situações que tanto me incomodam, me deixam tão indignado, que estão fazendo tão mal na minha opinião, como viver isso, como praticar esse amor? Preste atenção, porque é isso que herdará a eternidade. Tudo que é obras das trevas e a hostilidade facciosa é obra das trevas. Abandone revestindo-se das armas da luz, a começar em mim. Para de ficar esperando que os outros mudem. O amor de Deus, o amor fraternal é assim. A iniciativa é de quem ama. Não fica tomando decisões, agindo com base na reação dos outros. Não é assim. Independentemente da reação dos outros, a minha reação é amor. E para nos inspirar, eu quero trazer aqui um caso de alguém que, durante a Segunda Guerra, passou por uma daquelas situações extremas. Diante da situação dela, todos nós teríamos 200 milhões de motivos para termos hostilidade facciosa em relação ao outro. Corrie ten Boom, uma judia cristã holandesa. Em determinado ponto, o nazismo, na Segunda Guerra, chegou na casa dela. Ela, a irmã, foram levadas para campos de concentração. Passaram por situações dolorosas, deprimentes, vergonhosas, privações. A irmã dela, Betsy, não resistiu, morreu. Ela sobreviveu. E tendo sobrevivido, ela passou a dedicar a sua vida a falar do Evangelho, falar do amor de Deus, ali na Europa. E ela conta num livro chamado Refúgio Secreto, ela conta que um dia em Munique, num culto, ela viu um homem que tinha sido carcereiro dela lá no campo de concentração. Diz ela que tudo voltou naquela hora. Foi um gatilho para uma profusão de imagens sobre o que elas tinham passado. Mas ficou mais grave. Esse homem se aproximou dela e disse:
Como eu estou grato por sua mensagem, irmã, em pensar que, como você disse, o Senhor lavou os meus pecados e esse homem estendeu as mãos para ela. Ela narra que daqueles segundos, vou ler o que ela escreveu. Eu que tanto pregava às pessoas sobre a necessidade de perdoar, mantive a minha mão abaixada. Enquanto os pensamentos raivosos e vingativos fervilhavam dentro de mim, eu percebi pecado neles. Jesus Cristo morrera por aquele homem. Eu poderia pedir mais? Orei, Senhor Jesus, perdoa-me e me ajude a perdoá-lo. Tentei sorrir, lutei para levantar minha mão, não conseguia. Não sentia nada, nem a menor centelha de carinho ou humanidade. E então, sussurrei uma oração silenciosa: Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. Quando peguei na mão daquele homem, então ela estendeu a mão. A coisa mais inacreditável aconteceu. Uma corrente que quase me sufocou parecia fluir de mim para ele, através do meu ombro, pelo meu braço e da minha mão, enquanto o meu coração derramava amor pela vida daquele estranho. Então descobri que a cura das engrenagens do mundo não está no nosso perdão, muito menos em nossa bondade, mas em Jesus, o Messias. Quando Ele nos diz para amar nossos inimigos, juntamente com a ordem, Ele nos dá o próprio amor. Quando Jesus nos diz: prefiram sempre honrar os outros, ajudem a suprir as necessidades dos outros, pratiquem a hospitalidade, abençoem os que perseguem vocês, junto com a ordem, Ele nos dá do seu próprio amor. Ele é o especialista em diástoles e sístoles. Ele está querendo inundar nossa vida com o amor dele para compartilharmos. E isto vai mexer com as engrenagens do mundo. Não se trata do meu perdão, do meu amor, do meu esforço por unidade. Mas é preciso intenção, é preciso decisão, é preciso disciplina. É preciso dizer e permanecer dizendo para o Senhor: a começar em mim. Trata-se de estender a mão, trata-se de permitir que a graça, que o amor flua, transmitindo vida para o nosso próximo, abençoando este mundo tão ferido pelas hostilidades facciosas, vencendo os ataques do mal. Oremos. Aqui está, Senhor, o teu povo, reconhecendo que o Senhor é o grande praticante das diástoles e sístoles que mantém este mundo funcionando. Reconhecendo também que estamos sob ataque. Muitas fontes, muitas cabeças nesse bicho. Mas, Senhor, reconhecemos também que é o Senhor que valoriza, que prioriza, que chama a unidade. O Senhor que é o grande inimigo do corpo partido. E o que nós estamos aqui então é pedindo, como aquela irmã 70 anos atrás pediu: Senhor Jesus, perdoa-nos e ajuda-nos a estender a mão,
a amar fraternalmente e a fazer o que estiver a nosso alcance para manter a unidade em meio às diferenças. E nós nos apresentamos e dizemos, a começar em mim, que isto aconteça, Senhor. Tem misericórdia. No nome de Jesus. Amém.